Olá, comunidade ICL, seja bem-vinda para a live especial hoje do ICL Notícias 2, nessa sexta-feira santa. Estamos aqui, eu e o caríssimo Leandro Demori. Demori, boa noite, querido. Como é que tá por aí, cara? Fala, Cezão, tudo certo? Boa noite, comunidade CL. Já vai deixando o like, comentando, aquela coisa toda, né, César? É isso aí que é muito importante para a gente. E vamos lá, porque tem bastante coisa, né, Demori, para a gente avaliar hoje, cara. Eu gostaria de começar explorando essa notícia aqui de que o governo Lula tirou os Correios e outras estatais do plano de privatização. É algo bastante importante, né, Demori? Porque a gente sabe que desde o golpe jurídico, midiático, parlamentar de 2016 contra a Dilma Rousseff, o Michel Temer assume com essa proposta, com uma agenda neoliberal muito agressiva. A gente sabe que isso foi, de muitas formas, a principal causa, inclusive, do golpe. E agora o governo federal publica esse decreto, retirando os Correios, a EBC, que é a empresa Brasil de Comunicação, a ECT, que é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Dataprev, informações da Previdência, a Nuclebras, que é equipamentos pesados, SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e de Garantias, e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada do PND, que é o eufemismo que eles usam para esse Programa Nacional de Desestatização. A gente sabe que, na verdade, isso tem um viés bastante neoliberal, bastante agressivo contra o povo brasileiro, e também excluiu do programa de parcerias de investimentos, que é o PPI, outras 3 empresas, que é o Conab, Armazéns e dos Imóveis de Domínio da Companhia Nacional de Abastecimento, a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. A gente vai falar mais com o Demori ainda nessa live acerca do Petrosix, um negócio que foi bombástico aí essa semana. Nós vamos retomar isso daqui a pouquinho. E tirou também a Telebrás, de telecomunicações, né? E também cancelou, Demori, aí eu passo para ti a palavra, os estudos que estavam sendo organizados ali para privatizar Petrobras. Eles já esquartejaram a Petrobras, e a gente sabe que os liberais estão sempre de olho na joia da coroa aí brasileira, né? Querendo privatizar a Petrobras por completo. A gente viu o escândalo que foi o que você desnudou aí com o caso do pai da Gabriela Hardit. Me parece uma boa notícia para o povo brasileiro, esse decreto, né, Demori? Como é que você avalia isso, cara? Cara, eu acho que as pessoas precisam tomar a dimensão dessa decisão do Lula, né? A gente não conseguiu salvar Eletrobras, por exemplo, né? Vamos lembrar que a Eletrobras, César, ela foi vendida no ano passado, e o principal grupo unitário que comprou a Eletrobras e que está pleiteando o controle da Eletrobras é o grupo do Lehman, que controlou as Americanas. A gente, assim, a gente não está falando assim sabe, esse assunto às vezes ele passa muito para a questão de ter ou não ter empresas estatais. Olha essa lista que você colocou, isso tudo não são empresas estatais, isso a gente está falando de setores estratégicos que qualquer país do mundo, se pode, controla, né? Então a gente está falando de logística com os Correios, a gente está falando da Serpro, cara, que não é. As pessoas, acho que é importante as pessoas tirarem também o tamanho dos negócios. Às vezes isso é usado, né, também nessa estratégia neoliberal de falar, mas a Serpro, né, ou a tratamento de dados do governo é um negócio pequeno, o governo não tem que cuidar dessas coisas, isso aí dá pouco lucro, isso aí é insignificante. Não é essa a questão, gente. Isso aí é uma das empresas que tratam dos dados de todos os brasileiros. Quais são as maiores empresas do mundo hoje? São empresas de dados. Meta, Google, né? Então, assim, TikTok, enfim, todas elas valem. Essas empresas valem mais hoje do que empresas de petróleo, do que empresas de automóvel, né? Então a gente está na era dos dados. Isso aí já vem sendo explorado há muito tempo, né?
Os dados são o novo petróleo nessa era que a gente mora, que a gente vive, né? Então, essa lista de empresas, cara, olha, César, como a gente escapou por 3 milhões de votos, cara, de ter o governo Bolsonaro de novo aí, e nesse caso o governo Guedes, né? Com todas as máfias que estavam em volta ali, vocês têm noção, gente, de quanto dinheiro, de quanta gente estava urubuzando ali para o Bolsonaro ganhar de novo, e era gente, César, que não estava nem se importando com 700 mil mortos de Covid, com nada disso, é gente que estava ali rodeando essas empresas, né? Desestatização é uma palavra que os burocratas criaram para mentir para as pessoas. Na verdade, é o Brasil abrir mão do controle estratégico de setores fundamentais para o país, para o futuro. Não tem a ver com agora só, tem a ver com o futuro. E aí, se a gente olhar, cara, as vendas que foram feitas no passado, como você bem pontuou, desde o golpe de 16, passando pelo governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, as vendas que foram feitas, boa parte delas, elas não foram privatizações. E eu vou explicar por quê. Elas foram estatizações para governos estrangeiros. Então você tem aí, por exemplo, aeroporto de Porto Alegre hoje. Quem é que pegou aquele aeroporto para administrar hoje? Alemanha. Quem é que comprou várias empresas de transmissão, de distribuição de gás no Brasil, por exemplo, no interior de São Paulo? A Enel, que é a empresa de energia que é controlada pelo governo italiano, né? Então, assim, and so on, né, meu caro? São vários casos. Esses aqui são 2 casos que eu consigo lembrar de cabeça. Então, o que o Brasil veio fazendo nos últimos tempos? O Brasil veio sucateando do jeito que dava as empresas, as que não conseguia sucatear, o Brasil, o governo veio fatiando elas, o governo transformou, por exemplo, várias empresas que estavam dentro do sistema Petrobras em subsidiárias. E isso não é uma coisa técnica só inconveniente. Quando você transforma em subsidiária, você pode vender. Se é do negócio, por exemplo, se uma refinaria ela é do negócio do núcleo da Petrobras, por exemplo, nesse exemplo, não é tão simples você vender. Você não pode fazer isso. Agora, se você fatia aquilo, pega um entendimento do STF, vai para cima do CAD, o CAD libera, e você vai montando um esquema em que aquilo vira uma subsidiária, você começa a permitir a venda. E aí, não por acaso, os governos estrangeiros se interessaram em comprar essas empresas, porque eles sabem o valor que isso tem. Qual o valor que tem você controlar a distribuição de gás num país do tamanho do Brasil, que acaba englobando a América Latina toda? É só a gente pegar a resposta de qual é o papel que o gás jogou e joga na Europa inteira na guerra da Ucrânia. Aquilo ali basicamente se refere ao suprimento de gás para a Europa, né? Eu não estou colocando os motivos da guerra no contexto. Estou colocando assim, por que a Europa se preocupa? Eu estava, por exemplo, agora, Cezão, na Europa, especificamente na Itália, durante as eleições, tá? No ano passado, saí do Brasil, fiquei um tempo fora. Quando começou o frio lá, e eu já morei na Itália anos passados, durante muitos anos, então eu posso fazer essa comparação tranquilamente, não foi por acaso. Quando começou a esfriar lá, você entrava nas estações de trem na Itália, por exemplo, e a estação estava com a calefação desligada. Isso me chamou atenção, isso é muito incomum. Qualquer lugar que você entra na Europa, quando tá frio, a calefação tá bombando em todos os lugares, nas casas, nos restaurantes, né, nos locais, no correio, na companhia telefônica, quando você vai comprar um chip, na estação de trem, em todos os lugares. As estações de trem de várias cidades da Itália estavam sem calefação, estavam geladas dentro. Por quê? Porque teve encurtamento de oferta de gás lá. Os caras estavam preocupados mesmo, estavam segurando o gás lá, né? E porque tinha o terror para a população local, inclusive, de passar o inverno todo sem gás para calefação. E passar inverno na Europa, em várias regiões da Europa Central ali, na Itália, mais para o norte da Itália, principalmente, sem calefação, cara, a Itália faz fronteira com a Áustria, tem regiões nevadas, tem regiões montanhosas, é uma questão de sobrevivência, né? Morre gente, de fato, que mora em locais isolados, se você não tem como aquecer a sua casa. Então, o Brasil está abrindo mão de setores estratégicos no que se refere a gás, petróleo, dados, logística, né? Para energia. Gente, vocês conseguem imaginar que a Eletrobras pode ser administrada pelo Lehman, que foi o mesmo cara
que é pivô em tudo que aconteceu nessa fraude bilionária dos balanços das americanas, esses caras agora que compraram uma fatia gigantesca da Eletrobras, eles querem assumir o controle da Eletrobras. O sindicato dos funcionários está fazendo uma campanha forte para evitar que eles sejam os controladores. Mas, conforme as regras do mercado, César, não vai ser fácil, porque eles têm a maior fatia. E aí a gente se coloca duas coisas importantes. Primeiro, como eu falei antes, nós ficamos a 3 milhões de votos de nos próximos 4 anos não assistirmos todos os setores que o Brasil consegue controlar estrategicamente vendidos para iniciativa privada ou para governos estrangeiros. Isso é a primeira coisa. E aí a outra segunda coisa, mesmo pessoas que estão nos assistindo que podem ser a favor de que o Estado não controle, porque essas empresas ou elas eventualmente são deficitárias, o que é mentira, né? E por que é mentira? Esses grupos estão comprando essas empresas. Elas não são maus negócios. Vocês acham que o Lehman, o Herman Telles e o Beto Sicupira, que são os 3 sócios do 3G Capital, comprariam a maior fatia da Eletrobras se fosse um péssimo negócio? Eles não são loucos nem idiotas, né? Então, se eles estão comprando isso aqui, é porque é um excelente negócio, né? Se a gente remeter agora ao caso da PetroSix, que a gente deu aqui a semana toda, o que aconteceu? Para além do escândalo de subtração de documentos lá dentro, para além de tudo que a gente deu, quem não viu os programas, assista os programas, leia a matéria, porque é escandaloso de fato, e tá recém começando, César, essa história vai esquentar, essa coisa vai andar, tá? Já tá andando, já tá esquentando, mas para além disso, tem um detalhe que a gente não explorou na semana, porque é muita coisa para falar. Agora, dentro do que está sendo falado agora aqui, sobre esse assunto, olha o que aconteceu com a PetroSix. Uma indústria de mineração e extração de derivados do xisto, no Paraná, foi vendida para um banco canadense. Sabe o que a Petrobras fez antes de vender? A Petrobras pagou, inclusive para o futuro, todas as possíveis ações trabalhistas, todo o passivo trabalhista foi pago pela Petrobras, cara. Os caras compraram a empresa limpa. Os caras não têm nem o trabalho agora, por exemplo, de comprar a PetroBrasix e eventualmente fazer demissões, fazer corte, etc e tal, e ter que arcar com um funcionário que está lá 10 anos, 15, 20 anos, 25 anos. A Petrobras, nós pagamos já isso. Essa conta foi paga pelo governo antes de vender, meu caro. Antes de vender. E mais, a PetroBrasix, e eu vou dar esse exemplo aqui, mas isso aqui vale para todas as outras. Vocês podem ter certeza que quem está comprando essas empresas, está comprando as empresas limpinha. Assim, ó, tá comprando um carro que a gente lavou, tá entregando com um tanque cheio, com óleo trocado, com pneu zerado, com balançamento de geometria. É isso que a gente está fazendo. A PetroBrasix lá no Paraná tinha uma discussão ali na cidade de São Mateus do Sul referente aos royalties, os famosos royalties do petróleo. E teve uma disputa judicial e a PetroBrasix perdeu. Ela teve que pagar os royalties retroativos referentes à extração de xisto local para a Prefeitura de São Mateus do Sul. Quem é que foi que pagou isso, meu caro César? Foi você, fui eu. Não é o comprador que vai pagar, isso já está pago. A gente está entregando para essas pessoas o carro com o tanque cheio, lavado, o óleo trocado, o pneu novinho, geometria, balanceamento, um carro que é nosso, que está funcionando e que a gente está ficando a pé, cara. E aí, quando agora a gente quiser carona ou quiser ir para algum lugar, a gente vai ter que pagar a corrida para esses caras. Então, a gente ficou, velho, a 3 milhões de votos de ter um próximo governo Paulo Guedes, porque isso é um governo Paulo Guedes, um governo militar, porque a gente investigando, a gente sabe que os militares estão envolvidos em vários desses processos de venda de estatal, vários, principalmente na Petrobras, sobretudo na Petrobras, que é um gigante, é um colosso, os caras foram desfazendo tudo. E aí, se você vai olhar por trás, o que tem disso, é um pouco isso que eu falei para você. A gente não está privatizando só para entes privados. A gente está reestatizando as nossas estatais para estatais estrangeiras. O tal do fundo aquele, o Mubadala Group, que é o fundo de investimentos dos Emirados Árabes, onde a Arábia Saudita, que presenteou o senhor Jair Bolsonaro com joias, também tem participação em investimentos conjuntos. Se você levantar a quantidade de compras e investimentos que o Mubadala Group fez no Brasil nos últimos anos, cara, é aterrorizante. Você começa a olhar e falar, bicho, os caras, eles tomaram conta
de várias áreas estratégicas do Brasil. Então, assim, por sorte, a gente tem uma freada nesse processo, com várias empresas, de novo, estratégicas para o Brasil ser um país soberano, para o Brasil poder mandar no seu próprio destino. Essa é a grande questão, né? Então, assim, sorte que isso aconteceu. Agora, eu vou mais além para encerrar o raciocínio. Várias vendas que foram feitas precisam ser revistas. Várias. A Petrobras Six, que é o caso que nós trouxemos exclusivo aqui no ICL essa semana, é uma delas. Não é a única. Tem a refinaria que foi vendida para os árabes lá na Bahia também, e tem várias. O próprio processo da Eletrobras, cara. Assim, ó, a refinaria da Bahia tem relatório do TCU, relatório oficial do TCU, dizendo que ela tava. O preço dela estava, cara, tipo 60% abaixo do mercado. E várias delas não foram feitas procurando concorrência. Isso que é o mais curioso, e isso que eu acho que a gente tem que investigar daqui para frente. O caso da Petrobras Six, por exemplo, ela foi vendida com oferta direta a um único comprador. Essa empresa, mesmo que quisessem vender, ela não foi posta no mercado. Não se ouviu outras propostas. O tal do Forbes Manhattan chegou lá e comprou a empresa sem ter que disputá-la com ninguém. Então, a gente tem bastante indícios de que bom que essas vendas agora estão paralisadas, espero que não aconteçam, mas nós temos muitos indícios de que vendas que foram feitas durante o governo Bolsonaro foram feitas de modo fraudulento, e elas precisam ser revistas, reestudadas, e se for o caso, volte-se atrás. Essas vendas não são feitas do dia para a noite, o cara chega lá, no caso da PetroSix, compraram ela no final de novembro do ano passado. Essa conta não foi paga ainda. Essa conta ainda não está paga. Essa venda não está concretizada ainda. Tem 15 meses para eles assumirem essa empresa. Quem está tocando essa empresa agora lá são os funcionários da Petrobras, que estão tocando essa empresa lá há 30 anos. Então, parabéns para o governo por ter dado esse primeiro passo. Eu sei que num governo de coalizão, de frente ampla, que é o governo Lula, não vai ser fácil comprar esse tipo de briga. Mas olha, cara, eu não vejo... Eu vejo poucas brigas melhores para se comprar do que a revisão dessas privatizações todas, com lupa, com investigação criminal, se for preciso, sabe? Para identificar como elas foram feitas. Tem muito militar envolvido nessas coisas, tem que se olhar para dentro do Conselho de Defesa Econômica também, o CAD, para ver como essas conversas foram feitas ao longo desses tempos todos e ver exatamente quem se beneficiou dessas compras. Esse é o grande ponto, cara. Ótimo ponto, e tem uma questão aí que é sensível, porque infelizmente essas vendas foram concretizadas por um governo soberano nacional, que foi eleito. Então tudo isso vai dar uma dor de cabeça, mas com base nisso que o Demori está colocando aqui, existem indícios que demonstram com muita força que existem uma série de irregularidades. Então, a questão sensível aqui, gente, é que para muito além do nosso jogo político doméstico já ser difícil, isso custa caro junto à própria sociedade internacional. Porque se um determinado governo promove uma venda, ainda que seja, enfim, com todo tipo de complicação, mas isso foi efetivado pelo governo Bolsonaro, entende? Um outro governo para voltar atrás, isso dá uma série de dores de cabeça, ainda que a gente tenha toda essa materialidade, mas o ponto do Demori é fortíssimo. Você não pode permitir que a soberania nacional seja comprometida por um governo que simplesmente não tem nenhum tipo de compromisso com o desenvolvimento nacional e que está rifando a nação em última análise. Quando o Demori fala, por exemplo, que a última eleição foi decidida aí por 2 ou 3 milhões de votos, é exatamente isso que a gente está dizendo. Você imaginem todas essas questões, por exemplo, que a gente trouxe à baila ao longo das últimas semanas, por exemplo, joias, contratos absolutamente suspeitos, o fato, por exemplo, do comércio bilateral com a Arábia Saudita ter saltado de 1,3 para mais de 5 bi, e isso no que diz respeito à importação, tá? Ou seja, a gente comprando dos sauditas, que é o que interessa nessa medida para o governo árabe.
Então, é óbvio que tem muita coisa aí que precisa ser colocada, é óbvio que existe todo um jogo de geopolítica global que dá conta de controlar acesso à informação, acesso a combustíveis fósseis, acesso à tecnologia e pesquisa de ponta. Nada disso, gente, são teorias da conspiração. Esses processos existem e, sobretudo, numa época em que a gente está num processo de reformulação de como a governança global ela é exercida. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, Demori, que eu nunca consegui trazer no programa de fato. A primeira eu tenho certeza que você conhece o Seymour Hersh, que é um jornalista, tem essa newsletter também, que é muito forte, e que ele dá conta de, por exemplo, isso está escrito em inglês, naturalmente, ele é um jornalista estadunidense, ele está te dizendo aí, How America Took Out the Nord Stream Pipeline. Ele está te contando como os Estados Unidos sabotaram o Nord Stream, que é um gasoduto que leva gás da Rússia para a Europa. Por que eu achei pertinente trazer isso quando o Demori estava articulando a fala muito boa dele? Porque isso te dá conta, isso é um jornalista investigativo, que faz um papel de jornalismo investigativo, assim como o Leandro Demori faz esse trabalho com muita força no Brasil, e o cara vai atrás de fatos, tá? Ele não é pró-Rússia ou pró-Ucrânia ou o que quer que seja. Ele é um jornalista que trabalha com investigação, que está olhando para dados e que vai pesquisar, vai desenvolver trabalho de campo. Isso é absolutamente fundamental para demonstrar para vocês como é que essas guerras são travadas hoje em dia. Então, existem sabotagens, existe esse tipo de coisa que o Demori trouxe com a publicação dele aqui no ICL, que o próprio Jean Paul Prates entrou em contato ao vivo, no ar, com o Edu Moreira e falou, nós vamos para cima disso, nós vamos entender exatamente como o pai da Gabriela Harditz e por que a Lava Jato ignorou esses processos que passaram literalmente embaixo do nariz da Lava Jato. A gente tem provas hoje de que a Lava Jato foi instrumentalizada pelos estadunidenses. Você tem declarações, por exemplo, de um procurador americano que chama Kenneth Blanco, te dando conta exatamente disso. Você tem uma pessoa que foi mandada para conduzir a Operação Pontes no Brasil, que chama Karine Moreno Taxman. Tem isso. Essa senhora te dizendo como que a gente vai usar a falácia, por exemplo, do combate à corrupção para destituir um presidente eleito ou uma figura que seja muito popular. Eu já dei conta disso em outras ocasiões, mas, por exemplo, é muita coisa, eu vou só resumir, acho que cabe pesquisa para as pessoas que quiserem se aprofundar aqui através de livros e referências que eu estou passando. Com base nisso, por exemplo, no que foi a Operação Pontes, os Estados Unidos estruturaram um negócio que chama FCPA, que é Foreign Corrupt Prevention Act, que é um ato de prevenção à corrupção estrangeira. Com base nisso, o que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, é o outro exemplo que eu trago em termos de materialidade para ilustrar isso que o Demori colocou aí com muita propriedade. Eles coagiram um executivo que chama Frederick Pierucci. O Frederick Pierucci era um cara que trabalhava para a Alstom, era um diretor da Alstom. De forma muito resumida, porque eu quero devolver a palavra para o Demori, o que o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos fizeram, aliados à General Electric, a GE, foi basicamente alegar que o Pierucci cometeu atos de corrupção. Veja que coincidência. Exatamente a narrativa que foi utilizada para a Lava Jato, que no limite, no mínimo, ignorou esse tipo de coisa do caso Petrosix que o Demori trouxe hoje para a gente. Basicamente, eles alegam que o cara cometeu um ato de corrupção num processo que tinha acontecido 10 anos antes, tá? 10 anos antes, Demori. E, basicamente, no momento em que o Pierucci pisa o solo americano, ele é preso. Ele vai preso. A partir dali,
começa todo um processo segundo o qual os estadunidenses operam, que é o seguinte, e veja, não por acaso isso guarda semelhança com o modus operandi aí da própria Lava Jato. É o seguinte, o senhor está sendo acusado pelo governo americano de corrupção e o senhor pode se declarar culpado e jogar o jogo e dançar conforme a gente toca a música, ou o senhor pode se declarar inocente e tentar a sorte dentro do sistema judicial americano. O que a gente já sabe o que significa. O Pierucci Demori seria acusado a 70 anos de cadeia, tá? Eles começam a utilizar esse processo para que a Alstom, que era o Pierucci era executivo da Alstom, diretor, vendesse o setor de caldeiras, o seu setor de caldeiras para a General Electric, porque isso atendia duas questões preponderantes. Satisfazia a gana corporativa da General Electric e tirava a capacidade, a autonomia da França de gerir a sua própria planta nuclear, porque para fazer isso eles precisavam das caldeiras que eram fabricadas pela Alstom. Eles pressionam o Patrick Kron, que era o CEO da Alstom na ocasião, através das ameaças que eles estavam fazendo com o Pierucci. Eles vão pressionando isso a um ponto em que o Patrick Kron decide vender o setor de caldeiras da Alstom para a General Electric. E o que tira, em última análise, a boa parte da independência que a França teria de fazer oposição ao regime estadunidense, em caso, por exemplo, de invasão do Iraque. Porque os Estados Unidos decidem, a gente vai invadir o Iraque. E a França diz não, e para todos os efeitos, toda a Assembleia Geral das Nações Unidas diz que não, vocês não têm autorização para fazer isso. E os Estados Unidos, a gente vai fazer de qualquer forma, porque são pouquíssimos países que hoje têm capacidade bélica e podem enriquecer urânio e podem oferecer resistência, eventualmente utilizando armas táticas nucleares para aquilo que a gente decide fazer no mundo. Então, veja o tipo de coisa que está em jogo aqui e a importância do tipo de trabalho que você está conduzindo no sentido de denunciar o caso de espionagem industrial que envolve o pai da Gabriela Hardit e todos os processos da Lava Jato, em última análise, né, Demori? Eu deixo a palavra para você, se você quiser complementar antes da gente mudar de tema, cara. Não, cara, é perfeito. Eu, por mim, passaria o programa todo falando sobre isso. O que você falou agora é um resumo perfeito da história desse cara, e ela é uma história horripilante, já está contada em livro até, eu não lembro exatamente o nome do livro dele. Chama Arapuca Estadunidense. A Arapuca Estadunidense, exatamente. E aí você, cara, com essa sua fala, você abre 15 janelas na minha cabeça. Eu vou falar de 3 delas que eu acho que são bastante importantes. Em relação ao Seymour Hersh e a história de que os próprios Estados Unidos teriam sabotado o gasoduto lá no norte da Europa. Eu sugiro que vocês façam um dia, quando vocês estiverem com a Heloísa Vilela, no N2, a nossa colega aqui de ICL, brilhante, que aliás agora está em Brasília, né, trabalhando para o ICL, falem com ela sobre essa história e como, César, a imprensa americana está não só cobrindo e encobrindo essa história, não está cobrindo, está encobrindo essa história, como está tentando também, usando de vários subterfúgios, para tentar destruir a reputação do Seymour Hersh, que é um jornalista que está na imprensa americana há 50 anos e sempre teve reputação com o New York Times, com o Washington Post, deu vários furos, vários escândalos. Esse cara é um monstro do jornalismo mundial, ele não é um aventureiro, ele não é um conspiracionista, ele não é sequer um analista, ele é um repórter. O Seymour Hersh é um repórter. A imprensa americana está jogando, fala com a Heloísa sobre isso, cara. Um dia no N2, você vai ver as coisas que ela conta, jogando isso por baixo do tapete e tentando fazer com que o Hersh, nessa história, passe um pouco por... nessa história ele está sendo meio maluco, ele está sendo conspiracionista, não é bem assim. O que ele traz são evidências concretíssimas que, se fosse para a capa do New York Times, seria um escândalo. Mas aí, como os caras ignoram, eles fazem um pouco esse jogo. E aí, abrindo um pouco mais o que você falou, 2 coisas importantes. O seu exemplo é perfeito para mostrar para as pessoas como o sistema judicial americano trabalha como uma empresa privada
de importação de dólares para os Estados Unidos. Isso que as pessoas têm que ter na cabeça. O FCPA, que você citou, ele diz o seguinte: se você cometeu algum ato de corrupção em qualquer lugar do mundo, ou ato de corrupção identificado assim como por eles, né? Não, então, eles identificam um ato de corrupção. Eles podem fazer duas coisas. Os agentes americanos do FBI podem viajar pelo mundo coletando informações, mesmo que de modo ilegal, e essas informações podem ser usadas nos processos lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o que aconteceu no Brasil? Agentes americanos do FBI se encontraram com os procuradores da Lava Jato. Isso está documentado, para as pessoas não parecerem que a gente é um bando de maluco aqui, tá? Isso está documentado. Tem documentação oficial da entrada dos agentes aqui, dos encontros que eles tiveram com o Deltan Dallagnol e com a turma dele, está documentado, e nas palavras de um próprio procurador, que é o Vladimir Aras, que não é o Augusto Aras, é um outro procurador, o Vladimir Aras, lá nas conversas da Vaza Jato, ele, Vladimir, como colega procurador do Deltan, fala: vocês não podem fazer isso, vocês precisam passar pelos canais oficiais, vocês precisam comunicar o Itamaraty e o Ministério da Justiça para receber essas pessoas aqui, para falar com elas. Não falem com essas pessoas. E o Deltan dá uma volta nele, fala um negócio tipo: tudo bem, mas a gente vai fazer aqui. Recebem esses caras, passam para eles informações estratégicas sobre a Petrobras e o sistema de construção privada pesada no Brasil. Esses caras do FBI coletam isso, levam para os Estados Unidos. O que acontece na sequência, César? A Petrobras é condenada a pagar uma multa de quase $1 bilhão nos Estados Unidos para investidores americanos de um escândalo de corrupção que aconteceu no Brasil, com uma empresa brasileira, com políticos brasileiros, com empresários brasileiros, com dinheiro brasileiro. Mas os Estados Unidos, como polícia do mundo, eles falam: não, mas se passou aqui pelos Estados Unidos alguma coisa no meio desse negócio, a gente pode sim instaurar um processo aqui. A Petrobras foi lá, fez um acordo, e o que aconteceu? A sua grana, César, a minha grana, que a gente gerou aqui no Brasil, abastecendo o nosso carro, comprando comida, porque é transportado com petróleo, com óleo, né? Tudo que a gente botou de dinheiro aqui, a gente mandou lá para os Estados Unidos quase $1 bi do nosso dinheiro, da nossa grana. Porque os agentes do FBI vieram aqui, coletaram as informações que eles precisavam e foram embora. Isso com a ajuda da Lava Jato, para a gente deixar bem claro. E aí, voltando um pouco atrás na história, por que essas coisas se desdobram em outras coisas que são assuntos não só estratégicos em termos econômicos, mas estratégicos em relação à nossa própria sobrevivência? Vamos pegar o exemplo do Banco Canadense Forbes em Manhattan, que é o banco canadense envolvido nesse escândalo da PetroSix. Aqui no Brasil, eles têm uma mineradora de ouro chamada Belo Sun, e eles investiram numa mina de potássio na Amazônia. Lembra da viagem do Bolsonaro para a Rússia durante a guerra? O Bolsonaro foi para lá fazer o quê? Segundo ele, né? Negociar insumos para a agricultura, principalmente para as plantações de soja. Esses insumos, boa parte deles, vem do potássio. E nós temos potássio aqui na Amazônia. Esse mesmo cara do Forbes em Manhattan, que levou de barbada a tecnologia PetroSix, como a gente viu, e tem essa mina Belo Sun, que é uma mineradora de ouro na Amazônia, toda enrolada, cheia de problema. Tem também uma terra para minerar potássio no Brasil, tentou desembaraçar isso muito tempo com o governo Dilma. Dilma, na hora que descobriu, falou: não, a gente não vai deixar esses caras minerar potássio aqui. Conseguiu entrar no governo através do governo Bolsonaro, com a ajuda do general Hamilton Mourão. O general Hamilton Mourão é uma das pontes desse cara com o governo brasileiro. E sabe onde está essa terra de potássio desses caras, César? Em terra indígena. Então eles têm interesse total em liberar a mineração em terra indígena. É um interesse direto deles. Então vejam como essas coisas, elas se desdobram, inclusive em questões ambientais que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Não tem nada a ver com economia aqui. Porque os caras estão de olho lá e eles vão mover mundos e fundos para conseguir minerar lá. E se eles conseguem liberar, eles avançaram em relação a isso durante o governo Bolsonaro. Por sorte, de novo, ficamos a 2 ou 3 milhões de votos de não ter essa tragédia acontecendo. Se eles liberam essa mineração de potássio em terra indígena na Amazônia, esses mesmos caras da Forbes em Manhattan que ganharam o PetroSix do Brasil, os mesmos que tem Belo Sun, isso abre precedente para mineração em terra Yanomami, em terra indígena no Brasil, na Amazônia inteira, meu cara.
Então a gente está falando de coisas aqui que se puxar o fio, meu velho, a coisa não para mais. Então não é só assim, de novo, vamos evitar, e a Serpro, ou essa indústria aqui para o Brasil é uma coisa pequena, desenvolver microchip, não faz mais sentido entrar na corrida de microchip, então vamos vender a Ceitec que tem lá no Rio Grande do Sul. Não faz o menor sentido. A Serpro lida com 35 milhões de pessoas, o dado de 35 milhões de pessoas. Então, imagina que... cara, deixa eu puxar, porque eu acho que é muito pertinente isso que a gente está debatendo aqui, Demori. Tem um vídeo, o Lula fez uma fala considerando aí o conflito da Ucrânia, né? A gente sabe que ele vai viajar semana que vem agora para Pequim, ele tem um encontro marcado com o Xi Jinping, né? Presidente chinês, e ele fez uma fala, eu vou pedir para a gente colocar no ar aqui, que eu gosto. Vamos ouvir e depois a gente comenta aqui. Vamos dar uma olhada no que diz o Lula. A guerra, se comparada, é mais ou menos semelhante, ou seja, ela começou, alguém tem que parar. Os dois que começaram não vão tomar iniciativa de parar. Alguém de fora tem que ajudar. E eu estou convencido que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão esperando que alguém de fora fale, vamos sentar para conversar. Não é necessário ter guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, da Ucrânia. Não vamos, talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer. A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Então, tudo isso é assunto que a gente tem que colocar na mesa. E uma coisa de sucesso em negociação, você tem que perguntar para o negociador, você vai negociar para construir ou você vai negociar para destruir? Porque se o cara for negociar com a visão de não querer fazer acordo, não vá. Não compensa negociar. Tá. Várias coisas aí que eu vou dar a minha opinião e eu quero ouvir a tua, Demori. Veja, como eu entendo, o que está em jogo aí, eu já fiz essa análise hoje, inclusive. É uma questão muito mais sensível do que o embate entre Rússia e Ucrânia. A gente está passando por um processo de reformulação na geopolítica global que vai determinar um novo modelo de governança. Você tem um pesquisador, por exemplo, indiano, jornalista, que chama Sanjaya Baru, Demori, que é um cara muito bom, e que diz o seguinte: a gente está deixando um modelo de unipolaridade para entrar no que ele chama de bimultipolaridade. O que o Sanjaya Baru quer dizer com esse conceito é o seguinte: a partir desse ponto, você vai ter um bloco liderado por China e outro bloco liderado por Estados Unidos, e os países satélites que se alinham ou aqui ou ali, podendo haver variações dependendo do interesse, dependendo da época, mas fundamentalmente você vai ter esses grandes dois pilares que ele caracteriza como bimultipolaridade. Cara, isso é uma questão milenar agora, que desde a Guerra do Peloponeso, Tucídides já falava disso, Demori. É um cara que te diz o seguinte: quando você tem uma potência consolidada, que no caso da nossa época são os Estados Unidos, e outra potência ascendente, que na nossa época se caracteriza na figura da China, existe uma inclinação quase inexorável ao conflito. Por quê? Porque essas duas forças, elas precisam testar as suas respectivas capacidades para então achar um ponto de equilíbrio, que é o que os realistas, uma vertente das relações internacionais, chamam de o balanço de poder. Esse é um termo que vem do inglês. Então, até esse balanço de poder ser encontrado, como se é o que acontece, por exemplo, durante a Guerra Fria, depois da crise dos mísseis na década de 60, é o que acontece quando surge o modelo unipolar após o desmonte do campo soviético no começo da década de 90. Agora a gente está entrando em outro momento. Então me parece que a fala do Lula me preocupa, porque ele
aborda a questão a partir do ponto que é uma questão de conversar com o Putin e com o Zelensky. E não é esse o caso. A questão é infinitamente mais completa do que isso, e você teria que conversar, se esse fosse o caso, com todo o Ocidente, sobretudo com o regime estadunidense, e você tem que conversar do outro lado com essa força emergente que é sobretudo a China e com os russos. Porque sem o apoio, sobretudo econômico, da China nesse momento, Demori, fica muito difícil para a Rússia. Então você tem uma mesma dinâmica relativamente análoga ao que foi estabelecido durante a Guerra Fria. Tem muita gente que critica esse termo, mas para efeito de compreensão, esse Sim. É o termo que é utilizado no âmbito histórico, com a diferença de que a União Soviética nunca foi a potência econômica que a China é hoje. Então, existe um novo modelo de governança global. A questão não é tão simples quanto dizer, Putin, tudo bem, você leva a Crimeia, você abre mão da região do Donbás e o Zelensky e os ucranianos também, a gente chega num denominador comum e pronto. Não é o caso, porque você tem forças estrangeiras exercendo ingerência aí nessa questão, a essa altura, de ambos os lados. Então, o Brasil, a meu ver, deve buscar a negociação da paz, mas sem fazer sugestões tão específicas quanto essa. Sem chegar ao ponto de dizer, não, Putin, você não vai ficar com esses territórios aqui, porque esse já é o cerne do conflito, entende? E você vê que a proposta, quando foi colocada nesses termos, muito prontamente a Ucrânia já rechaçou. Já disse, não, a gente já não aceita, me parece que o senhor está muito bem intencionado, obrigado, mas essa é uma questão muito sensível que para o povo ucraniano não aceita, e eu acho pouco provável que os russos também vão aceitar. Então, me parece que a gente precisa buscar uma resolução e um denominador comum, Demori, mas sem ser tão categórico na forma como o conflito deve se desenrolar, porque isso pode gerar um desgaste para o governo brasileiro e para a própria figura do Lula, considerando que é uma questão absurdamente sensível. Eu passo para ti, querido, a palavra. Perfeito, cara. Não, eu tô te ouvindo aqui e pensando e aprendendo também, né? E pensando como eu acho que essa viagem que o Lula faria para a China e foi adiada, se a gente colocar ela no tabuleiro dos acontecimentos, muito possivelmente esse adiamento da viagem para a China, o Lula estava doente, né? Ele pode ter tirado o Brasil da mesa de negociações como negociador dessa guerra. E vou explicar por quê, tá? Fazendo um raciocínio bem rápido aqui. Na semana passada, o Celso Amorim se reuniu com o Putin, oficialmente, em Moscou, né? Para falar sobre a guerra. O Brasil estava se colocando e com um aceite muito grande, inclusive do próprio Zelensky e do Putin. O Zelensky fez questão de ligar para o Lula, né? O Brasil estava se colocando como mediador desse conflito. A China estava um pouco de lado com isso, porque a China já tem essa guerra, mais ou menos como se fosse bolsa de valores, contabilizada. A China se deu muito bem com esse negócio todo, né? A China aumentou o poder de influência dela sobre a Rússia também. A gente viu na semana passada o governo dos Estados Unidos muito preocupados porque a China agora começou a estabelecer negociações internacionais, inclusive com a própria Rússia, diretamente em Yuan. Teve até uma fala famosa de um deputado americano, não vou lembrar o nome dele agora, falando, né, isso vai afetar muito a política exterior dos Estados Unidos, porque a gente não tem mais poder de fazer sanções em dólar, se eles não estão usando dólar para negociar. Então, o interesse da China com a guerra já foi suprido, e a China sabe que ela vai avançar negociações diretamente em moeda local, moeda dela, para outros países, não só para a Rússia. Possivelmente o Brasil vai aderir também a algum tratado, né, de negociar com a China sem precisar de dólar. Isso vai enfraquecendo os Estados Unidos e vai chegando e vai fazendo esse balance, né, esse balance of power que você falou. Isso é parte desse jogo, né? Aí você pensa na timeline dos acontecimentos, né? O Lula se coloca como um possível mediador. Vamos lembrar,
a gente não pode fazer discussão de Twitter aqui, por isso que é muito boa a sua fala, né? No Twitter é aquela coisa, o Brasil não conta nada, o Brasil vai salvar a guerra. Gente, não é nenhuma coisa nem outra. Acho ruim essa fala do Lula, justamente pensando no que você falou. Se a proposta é essa, então a proposta seja feita na mesa de negociação. Acho que isso não pode ser dito desse jeito, numa entrevista com jornalistas no Brasil. Acho que me parece que se o Lula fez isso de um jeito mais informal, não devia ter feito. Se fez com o background do Itamaraty, me parece que o Brasil, com essa fala do Lula, se o Itamaraty, com seus excelentes negociadores, sabia que o Lula poderia dar essa resposta, me parece que o Brasil já se conformou em sair da mesa como negociador, tá? Por quê? Porque se você acompanhar os acontecimentos, você tem o Lula se reunindo num hotel em Brasília antes de tomar posse com o embaixador da Ucrânia. Depois você tem em janeiro o Lula colocando o Brasil como um possível mediador. Vamos lembrar que o Brasil já mediou um conflito intenso no Irã no passado, mediado pelo Brasil. Então o Itamaraty não é fraco nessa questão não, gente, sabe? Não vai resolver no mundo, mas não é um personagem colateral. É um personagem que em vários momentos da história se colocou como um personagem importante. Aí você tem esse encontro em Brasília em novembro. Você tem o Lula se colocando o Brasil como um possível mediador. Um aceite imediato, público, né? Tanto por parte dos russos como por parte do Zelensky. O Zelensky fez questão de ligar para o Lula, publicizou isso, a ligação aconteceu, o Zelensky falou que aceitaria o Brasil como mediador, contanto que suas reivindicações fossem aceitas. Claro que só tem um jeito da Rússia ou da Ucrânia, unilateralmente, César, nesse conflito, fazendo o que quiserem, é vencendo a guerra. Se elas não vencerem a guerra, vai ser aquela clássica discussão jurídica que se tem muitas vezes. Você tem um contencioso aí, brigou com... Fazer uma coisa muito simples, né? As pessoas vão entender. Você tem um problema com um vizinho, bateu o carro, sei lá, e aí aquilo escala, e quando tem uma resolução jurídica, é a clássica resolução que não agrada a ninguém. No conflito da Ucrânia e da Rússia, não há mediação possível para fazer com que Rússia e Ucrânia saiam dessa mesa contentes. Você pode ter certeza, César, seja negociado do jeito que for, se não tiver submissão por armas de um país ao outro, os dois sairão descontentes. O Putin vai sair dizendo, mas a OTAN, mas eu quero mais território, isso aqui era a Rússia lá, e o Zelensky vai sair falando, mas a Crimeia, mas isso, mas a soberania, os dois vão sair descontentes. Agora, por que eu acho que o Brasil pode ter perdido o timing da negociação com essa semana que o Lula perdeu não indo para a China porque estava convalescente? Porque nota que o Brasil mandou o Celso Amorim para a Rússia no mesmo momento que o Lula ia para a China. E eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que essas coisas estavam alinhadas, isso não é por acaso. Enquanto o Celso Amorim falava com o Putin, o Lula iria para a China para falar com o Xi Jinping e para se colocar no grupo dos negociadores. Como esse timing foi perdido, aparentemente, quem vai tomar conta dessa questão a partir de agora, pelo menos do lado russo, é a China. O Brasil pode ficar na mesa? Pode ficar na mesa. Mas me parece que essa fala do Lula é quase um jogar a toalha, né? No sentido de que nós nos colocamos, somos atores importantes, fomos ouvidos diretamente pelo Putin em Moscou e pelo Zelensky por telefone, então recolocamos o Brasil, né? Talvez o objetivo do Brasil nem seja resolver esse conflito, mas recolocar o Brasil nas mesas globais, e recolocou. A gente falava desde lá do começo, a gente não sabe se o Lula vai se dar bem, se o Brasil vai se dar bem ou não resolvendo o conflito, mas o Brasil já se dá bem sendo reconhecido como mediador. Isso é inegável. O Brasil de Ernesto Araújo sai para uma mesa de negociação com Putin e Zelensky, sendo ouvido e sendo considerado. Então o Brasil já ganhou projeção internacional com isso e se reposiciona. Mas parece que a gente está perdendo o timing dessa negociação e ela vai ser assumida pela China agora e pelas potências europeias, né? Ótimo ponto, me parece que é precisamente o caso. Vamos ver como é que isso acontece. O encontro do Lula com o Xi Jinping semana que vem vai ser muito importante para isso, né, Demorim? Isso. E agora tem um tema que eu quero trazer aqui contigo, aproveitar esses 10 minutinhos finais, porque isso é algo que remete à nossa política doméstica, e parece que, além do Bolsonaro, o Bento Albuquerque também deve ser indiciado
pela questão das joias sauditas, que o Bolsonaro disse que não pediu, não recebeu, e desde então não para de aparecer estojo com todo tipo de relógio, abotoadura, colares, coisas que valem aí na casa dos milhões de reais. É até difícil precisar o valor, porque cada hora aparece um valor específico, né, Demore? Então, tem essa questão aí que o Bolsonaro deve ser indiciado pelo crime de peculato e o Bento Albuquerque também deve ser indiciado por o crime que ainda não está necessariamente claro. Mas tem uma questão aí que é o seguinte, cara, e aí eu passo para ti fazer essa análise para o efeito do tempo que a gente tem, que a gente está chegando aqui na reta final da live. Eu acho que isso preocupa demais o Bolsonaro pelo seguinte, cara. Esse cara cometeu o crime de epidemia. Tudo isso está tipificado no ordenamento jurídico nacional. Tá? Nada disso está saindo da minha cabeça. Isso. A gente tem o crime de epidemia. A gente sabe que ele cometeu. Ele catalisou a morte de 700 mil brasileiros e brasileiras. Ele se articulou de uma maneira muito aberta. Ele disse que vacina dava AIDS. Ele tem gravações dele dizendo que ele efetivamente estava catalisando o processo de contaminação do povo brasileiro. Ele cometeu um crime contra a democracia brasileira. Tem uma postagem dele que depois é retirada do ar, mas dizendo que ele não reconhecia o resultado do pleito. Ele estimulou as pessoas a cometerem o 8 de janeiro de 2023, tudo isso. E ele também comete um crime de genocídio contra o povo Yanomami, tanto é que existem processos que correm contra o Bolsonaro em cortes internacionais. Tá? Tudo isso é fato, e tudo isso é extremamente pesado. Agora, são crimes, a meu ver, pelo menos, que são de difícil caracterização, porque a materialidade é muito mais complicada de ser atrelada de forma imediata a quem perpetrou o crime. Nesse caso das joias, Demore, não. Isso. Nesse caso da joia, peculato, ou seja, o ato de se apropriar de forma ilícita de coisas do Estado, é muito mais fácil, porque se você entrou um presente, entre aspas, né? E você sabia que você deveria ter declarado, e você não declarou, e depois existem 8 tentativas que você tentou se apropriar dessas joias, e tem recibo, e tem vídeo, e tem testemunha, me parece, meu caro, que isso gera um quadro jurídico no qual fica muito mais fácil de comprovar que você, de fato, cometeu um crime, não? O que te parece isso? Cara, é aquilo que se falou no ICL essa semana também, né? Várias pessoas falaram. Pouco importa o que o Bolsonaro diga nesse caso. O que ele diz nesse caso é simplesmente a defesa dele. E como no Brasil, né? Eu acho que até o doutor Augusto Fernandes falou sobre isso aqui, né? Um advogado, um jurista brilhante, conhece muita coisa também, e falou, nesse caso, como no ordenamento jurídico brasileiro, você não é obrigado a apresentar provas contra si mesmo, você pode, inclusive, mentir. Então, você pode chegar, caso clássico de júri, né? O senhor matou essa pessoa? Não. Tá, mas tem aqui, tem uma foto sua com a arma na mão. Não sou eu. Ah, mas tem um vídeo aqui no momento que o senhor atira, o cidadão morre depois. Ah, é? Não matei. Você pode fazer isso. Você pode. Você não é obrigado a gerar prova e você pode mentir em juízo, né? Defendendo a sua tese, né? Quem não pode fazer isso? O advogado, claro. Mas o cliente, o paciente, pode. Agora, o que você falou, cara, não importa o que o Bolsonaro diga. O que importa é que ele recebeu essas coisas. Não são presentes, não são objetos personalíssimos. É isso que diz a norma no Brasil. Um presidente pode receber presentes? Pode. O que caracteriza um presente de um eventual suborno, extorsão, peculato? O presente tem que ser personalíssimo. Ou seja, se o Bolsonaro tivesse recebido do Mohammed bin al-Salman, que eu chamo também de Chico Picadinho, porque foi o cara que mandou assassinar e esquartejar um jornalista turco dentro da embaixada da Arábia Saudita na Turquia, tá? Jamal Khashoggi é o nome dele. Jamal Khashoggi, exatamente. Então, o que o Bolsonaro recebeu desse delinquente que é o Chico Picadinho? Recebeu dinheiro, porque
Joia é dinheiro, gente. A lei da Arábia Saudita é absolutamente clara. Pode entrar no site dos aeroportos aí da Arábia Saudita. Você não pode sair de Riad com joias finas. Está escrito lá expressamente num valor superior a 16 mil dólares. Então, para começar, isso é dinheiro. Isso não é um presente. Se ele tivesse recebido do Chico Picadinho, né, um sutiã da Victoria's Secret escrito Jair, isso é um presente, por exemplo, meu caro, né, para dar para Michelle, sei lá o quê, né, porque as joias seriam para Michelle, isso é um presente personalíssimo. Eu não teria interesse em colocar esse sutiã lá no museu da presidência. Nenhum. Isso o Bolsonaro poderia levar para casa. Agora, a gente não está falando disso. A gente está falando de um dos principais... Gente, pensa quanto você tem que fretar um avião para transportar 16 milhões de reais em nota. É para isso que joias finas, é para isso que diamante é usado. Para você obscurecer o transporte de coisas que eventualmente podem ser, inclusive, propina. Então, é disso que está se falando. Pouco importa o que o Bolsonaro fale. Isso aqui, essas coisas vieram para cá, na mão de um almirante da Marinha, que não é um desinformado, não é um Zé Ruela, não é um maluco. O almirante Bento Albuquerque é um dos melhores militares que nós temos nas Forças Armadas do Brasil, tá bom? E para a gente deixar bem claro que a gente não está lidando com o Bolsonaro. E isso aí, e o Bolsonaro mandou buscar esse negócio, cara. 9 vezes. Fretando avião da FAB. Mandando subordinado buscar. Então, tá caracterizado o crime da subtração dessas joias, que eram bens públicos. Então, assim, pouco importa o que o Bolsonaro fala, e concordo com você. Esse crime de todos os outros, apesar de não ser o mais grave, porque não é, tá longe de ser o mais grave. Esse crime é o mais fácil de enquadrar ele numa ação penal e, eventualmente, levar o Bolsonaro a ser condenado. Muito bom. Demori, a gente está aqui chegando no fim da live. Eu gostaria de que você usasse esses 2 minutinhos que a gente tem aí para o fim da transmissão para falar a respeito do Desperta ICL, que é o programa que o Leandro Demori vai apresentar a partir de segunda-feira, dia 10, agora, 7 horas da manhã, né, Demori? Conta para a gente um pouquinho, cara, o que você vai trazer nesse programa? Cara, estou no cenário do Desperta aqui, né? Não estou no ângulo da câmera do programa, porque a gente não quer gastar esse enquadramento, né? Estamos num enquadramento mais intimista aqui, mas basicamente a partir de segunda-feira, das 7 às 8 da manhã, a gente vai fazer o programa todos os dias. Então, gente, vocês vão passar o dia com o ICL. A partir de segunda-feira tem programa das 7 às 8, depois tem o N1 das 8 às 10h30, depois tem o N2 às 7 da noite até às 8h30, e pelo que eu ouvi, rumores, vem mais coisa por aí, né? Rumores por enquanto. Então, vocês, semana que vem, 7 horas da manhã, acordou, coloca no ICL, você pode ficar lá fazendo seu café, né? Só ouvindo, como se fosse radinho, né? Vou fazer programa de rádio mesmo. A gente vai ler notícia e dar contexto para a notícia. A gente tem um painel bacana aqui que a gente vai botar as notícias na tela, vai poder rabiscar, vai poder riscar manchete, vai poder reescrever manchete, vai falar quem são os interessados naquelas notícias, por que o jornal tal tá dando aquela notícia com aquele viés, quem são as famílias que são donas, quais são os outros negócios coligados que eles têm. A família da CNN é da construção civil, a família Marinho são também agropecuaristas, tem, né, a família Saad também tem interesses em outros lugares. Então a gente vai destrinchar muito para vocês as notícias, mas também o porquê das notícias. E para fechar, César Calejão, você que é um cara muito culto, muito mais culto do que eu, você sabe que a única coisa que o Michel Foucault fazia distinção, né, entre acontecimento e notícia é que o acontecimento, ele é uma coisa, né? Se eu for ali abrir a minha janela agora, isso é um acontecimento, né? Agora, aquilo só se transforma em notícia se editorialmente alguém transformar aquilo em notícia. Então, a notícia é uma decisão, né? Editorial. Você transforma acontecimentos em notícia. Se você terminar essa live e apertar no stop ali, isso não é uma notícia até que alguém transforme em notícia. Então, nós vamos mostrar aqui por que os acontecimentos são transformados em notícia e como são transformados em notícia. Então, um pouco é a nossa ideia do Desperta, a partir de segunda-feira, 7 horas da manhã. Espero todo mundo aqui, meu camarada. Maravilha, é isso aí. Novo programa, então, Desperta ICL. Estreia segunda-feira agora, dia 10 de abril, às 7 horas da manhã. Imperdível. Eu vou estar conectado, Demori, te assistindo, torcendo muito. Eu aprendo muito toda vez que eu interajo com você também. É um prazer lutar ao teu lado
nessa linha de frente, viu? Gente, com isso a gente encerra a live de hoje. Uma sexta-feira santa maravilhosa para vocês, muita paz, muito amor. Fiquem bem. Demori, obrigado, querido, pela participação. Segunda-feira estaremos de volta e o N1 às 8 da manhã, o Desperta às 7, o N1 às 8 e o N2 a partir das 7 horas da noite. Um beijo, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau. Beijo, Cezão. Valeu, meu cara. Tchau, tchau. Tchau.